Então, boa noite, pessoal. A gente está reunido, então, nessa noite para a nossa última aula desse curso, desse FIC, sobre desenvolvimento de projetos de pesquisa, certo? Um curso que foi ofertado pelo campus de São Lourenço do Oeste. Eu sou o Bruno, sou o professor que conduziu este curso, e hoje eu convidei para estar aqui comigo o professor também do campus de São Lourenço do Oeste, professor Vinícius. Obrigado, professor, por ter se juntado a gente hoje. Eu, como todos vocês já sabem, sou professor de inglês, né? Então o meu expertise acaba sendo na parte da ciência da linguagem, e quando eu falo de pesquisa, geralmente parto deste lugar, né? Acho que é legal a gente ouvir também um pouquinho do professor Vinícius sobre a formação dele, a trajetória, os interesses dele, né? Em vez de ficar lendo resumo de currículo, acho que esse tom mais informal da nossa fala permite que o professor Vinícius se apresente. Olá, boa noite, gente. Meu nome é Vinícius, eu sou engenheiro da computação de formação, né? Tenho mestrado em eletrônica, que é um dos braços da engenharia da computação, que é uma mistura de software com hardware, né? Eu tenho experiência em design de semicondutores, né? Os populares chips, de 3 anos pela CEITEC, e depois atuo como professor já faz 7 anos, mais ou menos, né? Tenho interesse em diversas áreas de desenvolvimento, né? E um dos meus interesses mais recentes é justamente em inteligência artificial, né? Que eu acredito que tem um potencial de aplicação que está sendo descoberto agora, né? Estudado agora, e que eu acho que tem muito futuro, tá? Então, no que eu puder contribuir aí com a discussão, estou à disposição. Obrigado, professor Vinícius, com certeza. Eu acho que, como a gente veio já conversando ao longo dessa última semana, na nossa preparação dessa aula, e é uma sensação que eu tive durante as leituras que eu fiz, é que por ser uma área relativamente nova, a gente não tem um conhecimento científico aprofundado ainda sobre o tema. Então, os artigos que eu li, eu percebi que esses pesquisadores eles tocam na superfície desse problema. Nenhum deles traz esse tema de quais são as implicações do ChatGPT para a escrita mesmo. Em si, claro que a gente pode olhar sobre diversas óticas, para pesquisa, para elaboração do projeto, né? Mas acho que a gente vai partir mais desse lugar da escrita e aí tentar entender um pouquinho como que funciona essa tecnologia, né? Então, a gente preparou alguns slides para vocês, para ir guiando a nossa conversa, mas o tom mesmo é que a gente vai realmente de uma conversa, de um diálogo aqui, né? Não somos detentores do conhecimento, e sim somos professores que estamos interessados nessa temática né, que está presente na nossa realidade, certo? Então, começando aqui, pessoal, né? Quais são as implicações, então, do ChatGPT para a escrita acadêmica? Então, aqui a gente tem mais ou menos um índice da nossa fala. Então, o que é o ChatGPT? A gente contextualizar um pouquinho do que se trata, problematizar um pouquinho o seu uso, né? Acredito que não podemos falar de uma tecnologia e sem problematizá-la, né? Hoje em dia se ouve muito na esfera educacional o uso das novas tecnologias, mas é importante a gente também trazer a problematização dessa tecnologia, né? Trazer questões acerca do acesso a ela e algumas perguntas e respostas que foram vocês, estudantes, que postaram no nosso Moodle ao longo dessas 2 últimas semanas, certo? Então, começando aqui a nossa primeira pergunta, o que é o ChatGPT? Aí eu vou responder ela com base nesses autores, né, que publicaram no último ano. E daí talvez o professor Vinícius possa complementar, explicando isso numa linguagem que seja mais acessível a todos nós, né? Então, esses pesquisadores dizem que o ChatGPT é um modelo de linguagem de grande dimensão. Em inglês, a Large Language Model, que foi treinado num extenso corpus de texto.
na área da linguística, a gente tem a linguística de corpos, né? Que a gente já sabe que, por exemplo, estudos de vocabulário, estudos de texto, muitas vezes, existe esse corpus que é um grande banco de dados de textos que estão disponíveis na web. Depende, pode ser um corpus de notícia, pode ser um corpus de texto acadêmico, que é como se fosse um banco de dados gigantesco que, dependendo da necessidade, é acessado a esses dados, né? Então, uh, esse chat GPT ele utiliza esse grande corpus de texto, né? Ou seja, ele se assemelha às interações humanas através da reprodução de padrões linguísticos, né? Professor Vinícius, quer adicionar algo? Sim, na verdade, sim, os detalhes completos, né, da implementação dele, a gente não tem, porque é um software proprietário, né, o que também é um risco, né, que a gente já pode adicionar aí a nossa lista de debate posterior. Mas explicando em palavras simples, né, todo modelo de inteligência artificial, ele usa dados para tomar decisões, tá? Para fazer projeções ou para fazer classificações, digamos assim, né? Então, desde classificações mais simples, por exemplo, se a compra do seu cartão de crédito é uma compra legítima ou foi alguém que fraudou, né? Ou se um e-mail que você recebeu deve ir para a caixa de spam ou para a caixa de entrada, né? Tudo isso é feito com inteligência artificial hoje em dia, baseado em dados, né? E, além desses modelos que classificam, existem os modelos que geram, né, valores, normalmente geram valores, ou geram imagens, ou geram frases, né? Mas eles são uma combinação de algoritmos que, na sua essência, são simples, né? Eles pegam padrões, eles reconhecem padrões de um grande banco de dados e tentam reproduzir esses padrões, mesmo que não de uma forma exata, e sim de uma forma a combinar esses padrões conhecidos. Tá? Então, por mais que às vezes um resultado numa inteligência artificial como o ChatGPT, né, possa ser, dependendo da situação, bastante convincente, ou até aquelas inteligências artificiais que geram imagens, né, possam gerar coisas que aparentam ser complexas, realmente no fundo, né, por trás de tudo isso, o que a gente tem é uma máquina, né? Ela não tem um raciocínio que os humanos têm, né? Ela vai reproduzir, combinar padrões baseado no que ela sabe e no que ela vai sendo treinada, né? Então, esse é o princípio. É um princípio simples, que pode gerar resultados complexos, mas o princípio é simples. Então, basicamente, essa ideia então de ter um corpus de texto, todas as informações são alimentadas por, querendo ou não, o ser humano, né, que criou, né, porque acredito que o simples fato de você categorizar textos em um banco de dados, informações em um banco de dados, seja uma iniciativa humana, para que essa ferramenta possa utilizar. Estou correto na Isso, minha conta? esse tipo de ferramenta, como o ChatGPT, ela não consegue treinar sozinha, né? Existem alguns tipos de ferramentas de inteligências artificiais que conseguem treinar sozinha, por exemplo, aquelas que, enfim, um jogo de xadrez, ela consegue competir com ela mesma muitas vezes e ela ir melhorando por conta, né, ou outros tipos de inteligência artificial. Mas esse, em específico, é um modelo que não tem como ser treinado de forma independente. Ela depende desse banco de dados escritos por humanos, né, a princípio, para ter esse treinamento inicial e agora, né, com a sua popularização, além desse corpus de texto, o próprio ChatGPT vem recebendo o treinamento dos usuários, né, que não devem ser poucos já, né, hoje em dia. Então, toda a interação que esses usuários estão fazendo acabam treinando, né, também essa máquina, ou seja, além de ter um corpo realmente muito grande de texto, ela está recebendo um volume muito grande de interação também, que está servindo para treinar ela, né? Que basicamente são os únicos recursos com os quais ela pode contar para treinar, né? Ela não pode conversar com ela mesma e validar suas respostas por si própria, né?
Eu aprendi esses dias, não faz muito, que quando a gente vai entrar naquelas páginas, por exemplo, de um e-mail novo, ou vai fazer um login, que aí ele pede, selecione onde você vê uma montanha. E aí eu fui descobrir, não lembro onde que eu li isso, que aquilo somos nós treinando a inteligência artificial do Google, né, o próprio Street View, para identificar esses objetos, se são pessoas, se são carros, se são chaminés. Chaminé acho que é a mais comum delas, né? Tem É mais vários ou com menos. semáforo também, né? É, Faixa de pedestre. Então, realmente, somos nós treinando as inteligências artificiais que vão servir para dirigir os carros daqui a pouco, né? E também tem aqueles CAPTCHA, né? Aqueles que isso. tem que escrever o texto, né? Um texto que parece ser escaneado, distorcido, às vezes, Aquelas que letras é treinado maravilhosas, né? justamente por humanos para depois, ao escanear uma página de um livro, alguma coisa, conseguir reconhecer os caracteres, né? Então também é um treinamento feito por humanos já faz um tempo aí, né? É interessante a gente pensar, né, quando você fala de que nós estamos treinando a plataforma. Eu já fico pensando, por exemplo, na escrita acadêmica, na elaboração de um trabalho de conclusão, né, TCC, dissertação de mestrado, doutorado, que você está alimentando a plataforma com conhecimento científico, deduzo eu que foi você que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu estava reformulando, eu estava trabalhando num artigo e aí eu queria colocar aquilo de uma forma diferente que eu tinha dito em um outro texto. Aí eu fui brincar com o chat GPT. Se vamos jogar essa sentença lá e vamos ver como que ele me sugere. E eu achei interessante porque primeiro o chat GPT fez uma construção sintática que eu não faria, né? Ele usou alguns termos, vocabulário que provavelmente eu não usaria. Eu achei interessante o resultado que gerou, mas depois eu fiquei pensando que eu alimentei a plataforma com dados, né, querendo ou não, dados de uma pesquisa. E quando eu disse, eu quero uma sentença mais complexa, uma sentença mais elaborada, ele aumenta o tamanho, né, fornece mais detalhes, mas alguns desses detalhes fornecidos não eram verdade. Ele foi adicionando mais detalhes. Eu disse, não, mas não é isso que aconteceu, não foi assim. Eu estava, acho que, trabalhando na parte do método. Eu disse, não, mas aqui, essa adição do ChatGPT é invenção, né? Não é algo que realmente aconteceu. Eu acho que isso não tira um pouco o papel do humano de ter essa criticidade ao utilizar a ferramenta, né? Pois é, inclusive as referências ali que você usou, que está usando, né? Que você me passou também, mencionam isso, né? De que o auxílio do ChatGPT para a escrita científica ele precisa de um filtro, de uma crítica, né? De um, em todas as etapas, né? Seja numa etapa de resumo ou de elaboração, porque justamente é uma máquina, se você fala para ela escrever mais, ela vai escrever mais. Mas ela não sabe de onde tirar as informações, então ela vai tirar da experiência que ela tem de outros casos parecidos e vai deduzir que esse caso vai ser parecido com aquele também, que pode não ser verdade, né? E no momento que a gente aceita isso e fala que não ficou bom, isso vai alimentar novamente a plataforma e pode alimentar com justamente informações erradas. Se um grande volume de cientistas começar a inserir dados distorcidos na plataforma, ela não tem capacidade de julgamento, né? Então ela vai começar a reproduzir esses dados distorcidos, né? Essas mentiras, por assim dizer. Acho que é bem legal. Depois tem um slide que a gente menciona, fala um pouco mais da etapa da construção de uma revisão de literatura, que eu acho que isso fica mais evidente, né? Aí esse outro autor aqui já menciona que, no entanto, ChatGPT e outras LLMs, né, Large Language Models, produzem textos convincentes, mas muitas vezes errados, de modo que seu uso pode distorcer fatos científicos e disseminar a desinformação, que é exatamente o que o professor Vinícius acabou de mencionar, né? A gente não tem esse filtro do que é verídico e o que não é, certo? E aí a gente tem alguns exemplos do uso do ChatGPT na esfera acadêmica. Então aqui é um texto da revista Nature, né? Vocês provavelmente sabem que é uma das revistas mais conceituadas hoje na esfera científica.
né? E esse texto da Nature fala, então, que já em 2022, né, alguns cientistas já estavam utilizando essas tecnologias como assistentes de pesquisa para ajudá-los a organizar os seus pensamentos, receber feedback sobre o trabalho, escrever códigos e até mesmo resumir a literatura de pesquisa. E aí eu destaquei dois aqui que eu acredito que sejam interessantes se a gente aprofundar um pouquinho, que é a organização do pensamento e o resumo da literatura, né? Sobre receber feedback sobre a escrita, acredito que seja um tópico que possa ser abordado em outro momento devido à sua complexidade, né? E por ser uma área que realmente tem muito debate. Quando a gente, como a gente sabe, a escrita como processo e não como produto. Eu acho que ao longo desse curso eu deixei isso bem claro para vocês que a nossa visão de escrita muitas vezes ela é uma visão romântica e poética, que ou seja, nós tínhamos aquela visão da literatura que foi nos ensinada na escola, né? Que o autor tem aquela inspiração e ele senta, ele ou ela, né? Senta e vai escrever e aquele texto está pronto. A gente sabe que essa é uma visão romântica da escrita. E a escrita, ela, na verdade, não é um produto pronto, final. Ela é um processo. A gente sempre brinca na pós-graduação que uma tese, uma dissertação, a gente não termina, a gente entrega. Ou melhor, a gente desiste. Desiste, né? Desiste, né? Porque é um texto que ele está eternamente em construção. Então, um texto ele não finaliza, certo? Até porque nós não finalizamos. A gente pode continuar leituras e pode continuar mudando a nossa perspectiva, né? Eu, por exemplo, tenho textos lá do meu início do mestrado, né? Publicações que hoje eu já discordo de mim mesmo, né? Em alguns aspectos. Então, mas aquele é um texto finalizado. Hoje, se eu for escrever uma continuação dele, né? É outro texto. Então a gente tem que pensar na escrita toda como um processo. Então a gente não vai entrar no feedback porque justamente implica em todas essas especificidades da questão da escrita, tá? Deixa eu ver, Vinícius quer falar algo antes de a gente adentrar sobre organização do pensamento. Não, eu vou ter um ponto depois, eu acho que você falar esse ponto. Então aqui a gente tem que pensar sobre a organização do pensamento, né? Sempre gosto de usar o exemplo da leitura e da criação de uma representação mental. Hoje, na área da leitura, está muito estabelecido já que a leitura, que a compreensão leitora, né, fluente, ela depende da construção de um modelo um modelo mental, né, do que foi lido. Então, um exemplo mais não tão científico, não tão complexo para vocês quando você lê um romance, lê algum livro na sua adolescência ou, né, alguma ficção e você imagina a história de um jeito e aí você vai ver o filme que saiu depois de um tempo e o filme é completamente diferente do que você leu, né? Os personagens são diferentes, o jeito como se portam e aí vem a decepção. E aí eu até já mencionei numa turma esses dias. A não ser que você seja o diretor desse filme, ele vai sair exatamente como você imaginou. Porque nós temos representações mentais diferentes, porque temos experiências diferentes, temos vivências diferentes, conhecimento prévio diferente, né? E a gente vai adicionando esses pedacinhos a essa construção desse modelo mental que a gente monta da leitura, né? Que a gente organiza o nosso pensamento, né? Então, a organização do pensamento, ele viria nesse sentido que as nossas vivências, as nossas experiências, o que a gente lê, o que a gente discute, ele alimenta o nosso saber, que ajuda na organização do pensamento, né? Então, essa acho que é uma sofisticação, que se nós formos pensar, que a gente que treina a inteligência artificial para se assemelhar a essa complexidade, né? E aí aqui temos esse autor, o Dahin, que ele é muito conhecido pelo seu livro Reading in the Brain, né? Que ele explica como que a implementação da leitura se dá no cérebro humano. E aí tem um livro dele de 2020 que ele explica como que a gente aprende,
né? E nesse livro ele fala assim, ó, as redes neurais artificiais negligenciam um ponto essencial. A aprendizagem por humanos não se trata apenas de estabelecer um filtro para reconhecer padrões, mas de construção de um modelo mental do mundo. Então, vocês vejam que aqui nós temos uma sofisticação do pensamento. A gente tem ao criar essa representação mental do mundo e das leituras e do que o que a gente vivencia, temos um filtro diferente do que uma inteligência artificial teria. Né? Agora me empolguei, professor Vinícius. Pois é, eu vou ser talvez até petulante o suficiente para discordar dessa palavra ali da nature, né? Que ela escolheu do Por pensamento. favor. Eu acho que a inteligência artificial pode nos ajudar a organizar um texto, no caso do ChatGPT. Mas ela não vai organizar os seus pensamentos, né? Que eu acho que é mais ou menos o que o professor Bruno estava falando, né? Eu acho assim que ela tem que ser vista, e ela está sendo vista por vários autores, como uma forma de realizar tarefas, né? Mas realizar tarefas, por exemplo, escrever um texto, organizar conceitos, etc. Realizar tarefas e aprender são coisas diferentes. E, inclusive, talvez se você receber ajuda para uma, talvez você, inclusive, está penalizando a outra, né? Ah, se você tem um... Eu vou fazer um paralelo, uma analogia com o mundo físico aqui, né? Se você tem um robô para carregar o peso lá todo dia para você, você não vai ficar forte, né? Porque você tem alguém que faz aquela tarefa para você, então você não precisa construir, né, os seus recursos para realizar aquilo. Então, eu discordo um pouco dessa organização do pensamento. Eu acho que ele não ajuda na organização do pensamento, ela ajuda na organização do texto, o que pode atrapalhar na sua organização do pensamento, por estar justamente fazendo a tarefa de reflexão, né, uma parte dela, por você, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu tendo a concordar contigo. Foi a sensação que eu tive ao longo das leituras e da preparação dessa nossa aula, é que essa inteligência ela vem tirar um pouquinho desse, ela vem dar um atalho para uma tarefa que é o pensamento crítico, né? Que é essa formação mais total de a gente conseguir ver as coisas de uma maneira, né, a fim de problematizar e ver pontos positivos, negativos, não romantizar certas visões, mas assim, justamente dar esse atalho, né, organizar o pensamento seria o que é te dar respostas daquilo que você está, né, tentando evitar, porque a gente sabe que muitas vezes eu sempre lembro de uma professora na pós-graduação que ela dizia que a atividade de estudo ela depreendia, ela necessitava de uma postura de estudo. O que é uma postura de estudo? O estudante se colocar numa cadeira, debruçado sobre o livro e se pôr em atividade de estudo. Então, muitas vezes a gente acaba, né, por estarmos imersos na tecnologia e telas, etc., não lendo tanto, não refletindo tanto, né, e indo buscar atalhos. Então, às vezes eu vejo a tecnologia como um atalho ao pensamento mais nas formas mais sofisticadas do pensamento. Isso faz sentido isso que eu estou querendo colocar. Não, eu concordo, mas justamente a gente tem que tomar bastante cuidado, né, com um atalho que a gente está começando a conhecer agora, que já demonstrou que tem riscos de inveracidades, digamos assim, em suas respostas, né? Que é uma tecnologia proprietária, que nós não conhecemos completamente seu algoritmo, né? Não sei também se vou atravessar o ponto agora, mas já vou mencionar o fato de que nem todas as respostas são puramente criadas pelo modelo da inteligência artificial, né? Tanto que se vocês fizerem uma pergunta por alguma coisa ilegal, por exemplo,
a resposta da inteligência artificial vai ser que ela não pode, né, entregar aquela resposta. Mas veja que esse texto em si não foi construído a partir da base de dados da inteligência artificial. Foi algum desenvolvedor que foi lá e colocou esse filtro. Então, acaba ficando uma coisa obscura. Ok, esse filtro a gente entende que é para impedir ilegalidades, etc. Mas que outros filtros que existem, né? Que outras respostas forjadas, digamos assim, existem lá por trás desse algoritmo, a gente não sabe. Então, eu vejo que esse atalho, por enquanto, assim, é um atalho bem arriscado. Né? Então, a minha recomendação é, tudo bem, é um caminho sem volta, é uma ferramenta, mas que por ser algo iniciante, desconhecido, que seja usado com bastante parcimônia esse atalho aí, porque ele pode ter alguns buracos, alguns perigos, né, que a gente ainda não está vendo. Eu me lembro muito das falas da minha orientadora ao longo desses 6 anos da pós-graduação. E eu lembro que ela sempre ia falando que conforme a gente vai lendo mais conexões a gente vai fazendo, mais inferências, né, sobre outras leituras a gente vai fazendo e vai enriquecendo esse nosso modelo mental, né, de leitura e esse modelo mental do mundo que temos. E muitas vezes eu me frustrava naquela ansiedade, né, aluno novo, de ler aqueles textos mais complexos e conseguir ter um nível de depreensão deles, de conseguir fazer conexões e conseguir ser mais crítico e conseguir escrever, às vezes, algum conteúdo, alguma coisa científica, assim, em termos de produto, né? Um artigo, por exemplo, e fazer uma análise mais profunda daquilo. Que hoje, por exemplo, após ter finalizado o doutorado, eu acho que eu já consigo fazer isso com um pouco mais de facilidade, né? Mas eu entendo que eu tive que passar por esse processo de querer uma certa frustração de não conseguir fazer aquilo, né? Para hoje conseguir fazer. Então, eu acredito que quando a gente não utiliza esse processo natural, esse caminho natural, digamos, para aquisição do conhecimento, a gente acaba se tolhindo de ter o conhecimento. Faz sentido. Isso Faz faz sentido, sentido é uma isso. espécie de fortalecimento, digamos assim, né? É mental que você vai estar se privando a usar desses atalhos em demasia, talvez, né? Ou de forma descontrolada. Exato. E aí a gente tem o segundo tópico aqui abordado por esses autores, então, que é a questão da gente pensar a revisão da literatura, né? E aí, quando a gente pensa aqui para construir uma revisão de literatura de um trabalho científico, temos diversos aspectos que precisam ser levados em considerações, né? E aí eu quero, ao que eu for mostrando cada uma, eu gostaria que a gente fosse pensando se uma inteligência artificial consegue dar conta de analisar todos esses aspectos, né? Pensando no seguinte, a pessoa quer montar uma revisão de literatura, ou ChatGPT, me forneça você digita lá a entrada, me forneça uma informação sobre isso, aquilo, né? Ou construa uma revisão de literatura sobre tal assunto. Será que o ChatGPT consegue fazer isso, né? E aí a primeira delas é quais são as teorias, conceitos e ideias principais? A gente sabe que dependendo da perspectiva que se adota, né, você vai adotar certas teorias. Então, por exemplo, vou puxar para o meu lado que eu consigo falar com um pouquinho mais de propriedade. Eu trabalho na área da leitura, né, de uma visão mais cognitiva. A visão cognitiva, ela advém da psicologia. Então, ela vai adotar o quê? Ela vai adotar modelos, teorias que foram feitos, foram, né, elaboradas e criadas por psicólogos cognitivistas, geralmente norte-americanos, né? Então, assim, se eu quiser dar conta de certas coisas na leitura, talvez eu tenha que fazer uma interface com outra parte da linguística que dê conta, porque só a ciência cognitiva não vai conseguir. Porque são psicólogos, não são linguistas, não são educadores, muitas vezes. Então, acho que às vezes é entender que lugar que parte. Eu lembro de uma professora que sempre fazia a gente trazer um pequeno resumo de quem era o autor daquele artigo que estávamos lendo. E aí ela mostrava para a gente, olha, aprendam a ver
da onde que esse autor está partindo? Ó, ele trabalha com educação, essa aqui é psicóloga, essa é fonoaudióloga, e a gente ia conseguindo ver qual que era a perspectiva de tomada, de partida desse pesquisador. Porque isso tudo influencia justamente pela questão do viés. Sabemos que não existe imparcialidade. Então, eu pergunto, será que para elaborar uma revisão de literatura, o ChatGPT consegue ter essa visão, né? Se não for informada, qual que é a perspectiva? Ligada a essa pergunta, a gente tem quais são as bases epistemológicas dessa disciplina, né? É a gente pensar, então, da onde que ele parte, se há um conflito, se não há conflitos, né? Se as bases filosóficas aí, elas estão em conflito ou não, né? A terceira, quais as principais perguntas e questionamentos feitos até o momento, seria no sentido de a gente entender aonde a literatura se situa até aqui, o que foi feito, o que não foi feito, né? A próxima é quais as origens e definições do tópico, né? A gente sabe que devido à vasta, né, a grandiosidade do conhecimento, muitas vezes algumas questões elas passam por diversas definições para dizer a mesma coisa, né? Então a gente tem que tentar entender quais as definições desses tópicos, né? A próxima é como que o conhecimento dessa área é organizado, é estruturado, quais as maiores problemáticas e definições do tópico e quais as fontes principais. Então, todos esses questionamentos é para a gente pensar: será que uma IA dá conta de tudo isso? Posso complementar? À vontade. É uma questão bem complexa, né? Do, do ponto de vista de desenvolvedor, digamos assim, de software, eu diria que o processo de construção, né, de uma revisão de literatura feita pela IA é bem diferente do nosso, né? Em que sentido? A gente geralmente se baseia nas ideias, né? No contexto, né? Isso que você mencionou. Mas a IA, de novo, né? É uma máquina, ela não tem compreensão das ideias, tá? Então, é muito mais provável que a revisão da literatura dela vai ser feita como se você pedisse para uma pessoa que não entende do assunto fazer a revisão da literatura, né? Se o professor Bruno me pedir, não, faça uma revisão da literatura sobre tal aspecto de aprendizagem em inglês. Como é que eu vou fazer? Eu não sei, não tenho background. Eu vou procurar os principais autores, vou ver quem cita quem, eu vou, né? Talvez pegar os artigos mais citados ali, fazer um resumo deles, mesmo sem entender os conceitos, e vou colocar ali as ligações que um tem com o outro, quem que contradiz os outros, quem que apoia os outros, os mais famosos, digamos assim, ali, os mais citados, e eu vou ter uma revisão da literatura sem compreender aquilo, entendeu? De uma forma mecânica, feito de uma forma mecânica, né? Não baseando-se nas ideias, mas baseando-se em critérios de interconexões de autores, interconexões de texto, número de citações, esse tipo de coisa. Pode ser que seja uma boa revisão, pode ser que aconteça de se tornar uma boa revisão, mas seria um fato muito mais ao acaso, digamos assim, né? Deu a sorte de ser uma boa revisão, do que ser algo feito com mérito, do meu ponto de vista de desenvolvedor de software, né? É dessa forma que eu vejo a inteligência artificial conseguindo cumprir com essa tarefa, né? Não é com compreensão, não é com ideias, e sim de uma forma mecânica, né? Que pode ser boa, mas pode justamente deixar passar, às vezes, o principal, né? Que é o conceito, que é a ideia, que é a crítica, que é a inter-relação que a gente consegue fazer com o nosso raciocínio, né? Com o nosso conhecimento daquela área e com o contexto daquela área.
Eu acho que isso vai muito ao encontro do que a gente acabou de falar sobre o atalho, né? É de buscar um atalho que faça esse resumo, né? Essa organização, essa representação mental que nós deveríamos estar fazendo muitas vezes. E a gente cai naquela no problema que da sociedade capitalista atual é de querer fazer mais em menos tempo, né? Então, não tenho muito tempo. Eu li num artigo, eu achei um absurdo, inclusive, que falava assim, muitas vezes o ChatGPT vai poder criar resumos de artigos que você não teria tempo de fazer. Assim, os autores normalizando o fato de que, ok, não temos mais tempo para ler artigos científicos. Vamos pedir para uma ferramenta fazer o resumo dele, né? Daí eu volto a perguntar, então, para que o artigo científico se não temos tempo para ler ele, sabe? Então, eu já tenho uma visão de construção do conhecimento científico que ele se dá a partir das leituras que a gente vai fazendo, né? Dos debates que estamos tendo, como agora, por exemplo. E é isso que vai permitindo com que a gente construa realmente a nossa visão do todo. Então, me preocupa um pouco quando a gente faz um uso dele assim demasiado sem criticidade. Que fique claro, a gente não está defendendo que não devemos utilizar ChatGPT jamais. Não. A gente quer mostrar que podemos usar, mas temos que ter um nível de criticidade. Será que dá para confiar cegamente? Será que não tem que fazer uma intervenção? Será que o chat anula todo o meu trabalho? Não, a gente precisa, a gente vai utilizar, eu vou utilizar, Vinícius vai utilizar, mas a gente com certeza vai ter um senso crítico na hora dessa utilização, né? Pois é, eu concordo com essa colocação. Não é que a gente tá querendo, né, impedir, né, os estudantes de usar uma ferramenta, e muito pelo contrário, né? Eu acho que de fazer esse debate e expor esses riscos e essas preocupações, talvez justamente vocês vão estar à frente, né? Já de muitas outras pessoas que estão usando de forma indiscriminada e que podem ser afetados por esses riscos, né? Então, esse aqui é justamente o nosso objetivo, né? De conscientizar, né? De não proibir ou qualquer coisa assim. Tu me falou uma coisa ontem, Vinícius, enquanto a gente conversava sobre essa aula, que eu fiquei bem reflexivo, né? Que me chamou a atenção, que foi que a gente usa uma tecnologia nova sempre que surge, né? E depois vai pensar nas consequências dela, né? Poderia elaborar um pouquinho mais nisso, assim, porque eu achei bem curioso e eu fiquei pensando sobre isso Pois é, depois. isso é uma postura comum da humanidade, digamos assim, em geral, se a gente for analisar tecnologias passadas, né? Pegar, assim, vários exemplos, desde, enfim, a alimentação, né? Enfim, a invenção, por exemplo, da bebida alcoólica, certo? Faz quanto tempo que isso aconteceu? E quanto tempo depois dessa invenção e do seu uso que se decidiu, que se chegou num consenso de que não era uma coisa boa para menores de idade? Levou um tempo, né? Até hoje, né? Existem restrições. Pode fazer propaganda, não pode fazer propaganda. Então, é uma tecnologia que se usou, né? E depois foi se vendo as consequências negativas e tentando se amenizar, digamos assim, o lado negativo, né? Dessa tecnologia. O mesmo serve, até eu posso citar a própria moeda, dinheiro, né? Também uma invenção, uma tecnologia da humanidade que até hoje, né? Quanto tempo existe? Até hoje também a gente está tentando regular com leis, né? A gente sabe que se não houver uma regulamentação aí, se deixar o capitalismo, digamos assim, desenfreado, ele tem uma série de consequências negativas. Ele tende à acumulação, ao monopólio, etc. Então foi se criando leis para evitar o seu lado negativo, enquanto que a gente aproveita do lado positivo. Armas de fogo, né? Até hoje não se tem como humanidade, né, um consenso. Cada um pode ter os seus pontos ali a favor ou contra,
né, o armamento, o desarmamento, mas como humanidade, a gente não tem um consenso de que se essa tecnologia é uma tecnologia boa, válida para a população. E há quantos anos existem armas, né? Então, eu vejo assim que essas inteligências artificiais que estão explodindo agora, eu vejo da mesma forma, né? Elas vão ter uma série de consequências positivas e negativas, né? Elas são uma ferramenta. Só que com potencial justamente de mudança das nossas rotinas ou do nosso mundo muito grande, né? Para a gente talvez deixar acontecer as consequências negativas para só depois refletir, né? Então isso me assusta um pouco, né? Até onde vai ir a inteligência artificial para a gente começar a pensar, né? Em regulamentar, em analisar, em usar de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Será que ela vai ir até onde? Ela já está dentro das nossas casas, né? Agora já está, enfim, regulando o pensamento científico, escrita científica. Daqui a pouco vai ser usada por, talvez, enfim, forças armadas para tomar decisões militares. Daqui a pouco vai ser usada por políticos para, enfim, né, para tomar decisões políticas, para tomar decisões de recursos. Quando é que a gente vai ter o nosso primeiro presidente em inteligência artificial? Né? Quando é que a gente vai ter o nosso primeiro exército totalmente automatizado? Quando é que a gente não vai mais ter professores, talvez, dentro das salas de aula, e sim um chat GPT específico de cada matéria lá para ensinar as crianças, né? Então eu vejo que isso tem um potencial de mudança, né? De invasão da humanidade muito grande para a gente deixar isso acontecer e só depois ver os problemas, né, que vão ocorrer, né? Então, nesse sentido que a gente traz esse debate aí para vocês, essa conscientização também, né? Muito bem. Pessoal, se vocês tiverem alguma consideração, fiquem à vontade para participar. A gente vai indo para a nossa sessão final, que são as perguntas e respostas que vocês fizeram, né? Aí, se surgir outra pergunta, pode estar fazendo, fiquem à vontade. A primeira pergunta que eu tenho aqui do modo é do Tiago. O Tiago pergunta assim, quais são as técnicas usadas pelo chat GPT? E aí eu colei aqui, novamente, a definição que a gente trouxe no início da nossa fala hoje, que o ChatGPT é um modelo de linguagem de grande dimensão, né, que foi treinado num extenso corpus de texto, né, para imitar interações humanas a partir de padrões linguísticos, né. Não sei se o Vinícius quer adicionar algo mais sobre as técnicas utilizadas pelo ChatGPT. Eu vejo que alguém Eu ainda... acho que a gente já falou no começo lá, né, que a questão de se basear em dados, né, em projeções a partir dos dados que ela tem, né. Acho que não vamos repetir para não alongar muito, talvez. Exato. Aí aqui nós temos 4 perguntas do Ricardo, que eu acredito que foram todas respondidas ao longo também da nossa fala, né? Como que irá impactar a investigação científica dos acadêmicos, a modelagem e a produção de trabalhos acadêmicos? Quais os prompts e extensões que já estão sendo usados parametrizando a pesquisa de conteúdos e modelagem? Como a IA pode auxiliar na geração de estruturas, resumos, revisões de literatura e até mesmo artigos inteiros e quais os riscos disso? Essa 3 foi o nosso último tópico abordado, né? E quais são as contramedidas que já se apontam para esta também evolução dos aspectos negativos da produção acadêmica, escancarando questões éticas e de propriedade intelectual tão recorrentes já na produção científica. Se o Vinícius quer mencionar alguma dessas, talvez quer responder, quer complementar alguma dessas perguntas? Na verdade, eu ia instigar essa quarta pergunta também, porque eu não consigo ver uma reação, por enquanto, nesse sentido de contramedidas, né? O que eu vejo são justamente esses debates iniciais, que é o que a gente está tentando fazer, né? Mas eu não vejo iniciativas firmes no sentido de contramedidas ou de regulamentação,
Não sei se alguém tem alguma experiência para compartilhar nessa parte. Né? O que eu tenho visto de novidade, digamos assim, nesse termo de regulamentação ou de contramedidas, o máximo que eu vi até hoje foi aquele eu aceito os cookies da página, né? Que é um efeito lá Nunca sei o que eu tô da lei, aceitando. né? É, da lei geral. Eu sempre nego, viu? Ah, Da lei é? de proteção de dados, né? Então você vê que assim é uma iniciativa muito tímida, né? Para as pessoas conseguirem usar os seus dados de navegação, etc. Mas você vê que já é uma evolução, né? Nessa parte de dados, que nem é o que a gente está discutindo, né? A gente está discutindo aqui inteligência artificial. Mas você vê que é uma coisa que tinha faz tempo também e agora está se começando a ver que não, peraí, as pessoas estão usando meus dados sem meu consentimento, isso não é bom. Então, pelo menos a pessoa vai ter que aceitar, né, compartilhar esses dados. Então, vejam como tem essa evolução das tecnologias, né? Elas levam um tempo, né, para a gente conseguir compreender elas. Então, nessa parte da inteligência artificial, o que eu vi até agora foi alguns países fazendo algumas proibições, né? Mas enfim, os países conhecidos que já têm uma certa limitação até da liberdade de expressão, né? Eu não vejo nenhum país assim fazendo tomando uma medida ou uma organização tomando uma medida muito drástica no momento contra essas iniciativas. A gente tem uma pergunta aqui do Arthur. Colocou assim, ó. Existe uma forma, algoritmo ou estilo de pergunta para se fazer ao chat GPT para que possamos ter uma resposta eficaz, confiável e elegível à pergunta formulada? Eu diria, não sei se eu posso responder Pode. antes, depois. Eficaz, confiável, elegível, eu acho que é difícil. Até porque são Eficaz, coisas diferentes, elegível, são coisas bem. Eu não sei se existe uma fórmula para se conseguir uma resposta disso, nem de um humano, digamos assim, né? né? Uh, mas assim, existem, se vocês procurarem, enfim, treinamentos, hoje existe até treinamento de chat GPT, né? Mas existe uma forma de você conseguir extrair mais, algo mais preciso, né, do chat GPT com relação ao que você quer. Você pode pedir, por exemplo, na sua pergunta, para ele assumir papéis, né, o algoritmo assumir papéis, né? Assuma que você é um psicólogo, como você responderia essa pergunta, né? Então, existem formulinhas, né? Assim, truques para você conseguir algo mais próximo do que você deseja. Pedir para ele assumir papéis, né? Pedir para ele usar dados ou não, ou até a questão do formato do texto, né? De tantas linhas no formato de artigo, no formato de resumo. Então, essas técnicas para extrair mais do chat GPT vocês encontram em tutoriais pela internet. Então, nesse sentido, eu acho que eu responderia a pergunta do Arthur, que é possível ter uma resposta um pouco mais eficaz no sentido de ser mais próxima do que se quer, né? Agora, confiável, acho que sempre vai depender da análise crítica que você vai fazer dessa resposta. E acho que é confiável, eles barram naquilo que a gente já mencionou, né? Que até então a gente não tem parametrizado, não tem organizado o que são fontes confiáveis, o que né, acessa informação, enfim. Hoje mesmo, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Um amigo meu me chamou no WhatsApp, me mandou: olha, você viu que os índices de tal doença estão crescendo em tal cidade, eu estou chocado. Daí eu comecei. Então, onde você tirou isso? Ah, é um fulano que mora em tal cidade compartilhou no story. Tá, mas cadê a fonte disso? Ah, mas ele mora lá? Eu falei assim, mas isso faz ele uma fonte confiável? Daí eu falei assim,
peraí que eu vou pesquisar. Site do Ministério da Saúde. Aí comecei a buscar os dados do que ele tinha me falado. Olha aqui, ó, como não é real isso que tu tá me falando. Aqui estão os dados, ó. Você tem que buscar ele. Ai, nossa, acho que eu fui enganado, então. Então, volta naquilo que a gente mencionou antes, né? O que é uma fonte confiável, às vezes? Acho que ainda ainda precisamos do humano para, né, para parametrizar o que é confiável. E mesmo que for confiável, cai em todas aquelas questões que a gente mencionou antes, do viés, da epistemologia, da ontologia, de tudo que a gente quer trazer, toda ideologia que traz por trás de um enunciado, que traz por trás de uma escolha, né? Então, acho que isso é bem interessante de a gente pensar, né? Eu queria só complementar também, Bruno, que eu acredito que a questão essa da eficiência e legibilidade, isso eu acho que tende a melhorar nas inteligências artificiais, né? Então, elas vão ser cada vez mais eficazes em responder da forma que a gente espera, mas eu acho que a questão da confiabilidade tende a piorar. Deixa eu tentar explicar por que desse meu raciocínio, né? Justamente porque é uma ferramenta muito poderosa e a gente já viu muitas outras ferramentas passarem por processos de monetização, né, diversos. Então, eu acredito que com o tempo, essas inteligências artificiais que interagem com o público vão acabar passando por processos de monetização que talvez a gente não conheça completamente, entendeu? Então, eu acredito que talvez pode ser que o detentor de uma dessas inteligências artificiais ofereça, por exemplo, a determinadas empresas a possibilidade de manipulação das respostas, né? Ou, né? Ou até para o público em geral. Né? Então, eu acredito que podem ocorrer esses processos de monetização que venham até a piorar, talvez, a confiabilidade de uma resposta. Deixa eu tentar dar um exemplo para esclarecer o que eu estou falando, né? Digamos que eu seja o detentor, o dono de uma empresa e eu queira financiar o ChatGPT, mas eu gostaria que em troca, quando alguém perguntar qual que é a melhor empresa para se trabalhar, que ele indique a minha empresa. Entendeu? Esses processos, eles podem ocorrer ao longo do tempo, conforme essas ferramentas forem evoluindo, né? E outra coisa que eu acredito, que me faz acreditar que a confiabilidade delas vai piorar ao longo do tempo, é que vão surgir mais chats GPT, né? Vai ter 5, 10, 15 para a gente usar. E talvez, se houver algum tipo de cruzamento de informação, né, de alimentação de informação de um para o outro, né, aí sim, cada vez menos a gente vai poder confiar, né? Talvez a base de dados de uma determinada inteligência, ela já não vai mais ser aquela base, igual a gente estava comentando, treinada totalmente por humanos. Talvez ela já vai ter na sua base respostas já geradas por outras inteligências, né? Então, vai ficar cada vez mais diluído isso com o tempo, no meu ponto de vista. Então, por isso que eu acredito que ao longo do tempo, a confiabilidade vai, inclusive, diminuir, embora talvez o poder de convencimento delas, né, vai aumentar. Excelente. E para a nossa última pergunta, então, do Leônidas. A minha dúvida se relaciona ao uso efetivo de ferramentas como o ChatGPT na pesquisa científica. Quais são os limites éticos do seu uso e se o uso dessa ferramenta pode ser considerado plágio, considerando, por exemplo, a autoria de um artigo pesquisa científica. Aí eu trago aqui algumas respostas de alguns autores acerca disso, é que por mais que você, assim, a recomendação que se tem, inclusive desse artigo Stoker Walker, esse autor que publicou o artigo na Nature, menciona que você não deve citar o ChatGPT como coautoria do trabalho. Você é o autor, então você é responsável pela propriedade intelectual desse trabalho, né? O seu nome que está atrelado a ele. O que você pode é colocar naquelas notas de agradecimentos. A tradução não é bem agradecimentos, é o acknowledgements, né? A quem você está
né, prestando a sua consideração aí, né, ao seu trabalho, ou até no método que você pode estar utilizando isso. Essa é a recomendação que temos até então, né, acerca do que foi, do que está sendo mencionado. Né? Sobre plágio, não tenho nenhuma leitura sobre isso, né? Até porque a discussão do plágio levaria mais uma hora no mínimo, né? Porque se a gente pensar que se escrever na mesma ordem sintática, por exemplo, que o mesmo autor utilizou, ele já é considerado plágio. Né? Então, para que não seja considerado plágio, você tem que reformular essa ideia. E aí, como que se dá essa reformulação de ideia? Né? Então, tudo vai depender. E dependendo do jeito que você faz essa paráfrase, você pode estar colocando palavras na boca do autor, que não é necessariamente o que o autor fez. Você pode estar fazendo isso, quanto o chat GPT pode estar fazendo isso. Então, eu acredito que independente se você for usar ou não uma ferramenta, ela passa pelo crivo do pesquisador ou da pesquisadora. Ou seja, a gente não se torna dispensável nesse processo de escrita acadêmica, né? Vinícius quer complementar com algo? Pois é, eu acho importante destacar isso, né? Que a ferramenta ela não se responsabiliza, né? Ela não se responsabiliza, tanto que ela justamente ela não cobra esses direitos autorais, né? De colocá-la como autor, porque ela não se responsabiliza, né? De novo, é uma máquina, né? Tu não pode culpar a tua máquina de escrever por ter escrito um plágio, né? Era você que estava controlando ela, é você que é o autor, né? Só que, claro, na máquina de escrever a gente tem um controle maior, né? Ela é menos automatizada que o chat GPT, mas mesmo assim o chat GPT é uma máquina de escrever, né? Ele não vai assumir responsabilidade legal sobre os possíveis resultados que você vai usar, que ele te forneceu, né? Exato. Então, acho que vamos nos encaminhando para o final, pessoal. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao professor Vinícius por aceitar o nosso convite de estar aqui contribuindo, né, com a nossa aula. Gostaria de agradecer também aos estudantes, que eu sei como é difícil vocês estarem aqui, principalmente nesse curso que é um curso EAD, cuja proposta é que não tenhamos momentos síncronos para que vocês possam adequar isso à sua rotina de estudos, mas eu agradeço muito pelo esforço de vocês estar aqui hoje, contribuindo com a gente. Espero que esse curso tenha ajudado vocês de um certo ponto, né, em algum momento das suas carreiras, né, quaisquer que sejam os objetivos de vocês. E obrigado mais uma vez a todos, certo? Se puder ficar aí um minutinho, Vinícius, para eu só fazer um print da tela para a gente ficar bonito na capa da foto do YouTube, né? Então, vou fazer aqui um print, tá? Então, 3, 2, 1. Muito bem. Isso aí, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo pessoal ali, pela interação também no chat, e justamente por acompanharem, né? Para mim foi um privilégio estar aqui debatendo esse tema, que eu acho que é uma forma da gente amadurecer juntos, né? Na visão que a gente tem dessa novidade aí. Obrigado. Muito obrigado, gente. Um bom descanso. Até mais.